E aí galera, tudo beleza? Matheus, geração Y conservadora. Estamos aqui de volta hoje para falar de um assunto muito interessante, né? Para quem acompanhou, teve a entrevista do nosso ilustre professor Olavo de Carvalho com o Pedro Bial, né? Foi uma entrevista muito interessante, assim, para quem viu, que você pôde ver a intelectualidade da direita confrontando com a intelectualidade da esquerda, né? Eu achei uma entrevista muito interessante porque, assim, eu vou até agradecer ao Bial, que mesmo sendo de esquerda, por ele ser uma pessoa que deu espaço para o professor Olavo de Carvalho falar, mesmo de forma que, tipo assim, eu não concordo, falar usando termos tipo intolerante, mas ele deu espaço para que o professor Olavo de Carvalho pudesse argumentar. Não chegou, tipo assim, o atacando, o humilhando, assim. Não, como a maioria dos jornalistas fazem. Então achei uma entrevista muito interessante, porque você pôde ver realmente um debate de duas ideias antagônicas, mas um debate, sim, democrático, onde duas pessoas, cada um tinha seu ponto de vista. E a maneira cordial como ele recebeu o professor Olavo foi, até eu recebi de uma maneira espantosa. Eu não esperava esse comportamento do Pedro Bial, né? Muitas pessoas gostam dele, né? Eu, inclusive, quando era mais jovem, gostava dele, mas hoje em dia sei que ele tem algumas posições erradas, mas eu ainda acho, sim, ele uma pessoa... Não acho ele uma pessoa totalmente ruim. Enfim, nessa entrevista deu pra ver bastante pontos, assim, que são muito interessantes. Você vê como a ignorância, né, do pensamento revolucionário não sabe de nada realmente sobre o que os conservadores pensam. Teve uma hora da entrevista que o Pedro Bial fez um questionamento para o professor Olavo de Carvalho que só quem é de esquerda não sabe disso, né? Porque todos os conservadores liberais sabem, né? Quando ele fala assim o seguinte: você acha que o Mourão tá contra o Bolsonaro? Como se ele veio na campanha a favor do Bolsonaro? Se os militares estão a favor do Bolsonaro e estão no governo do Bolsonaro, como é que os militares estão contra o Bolsonaro? Enfim, cara, para vocês que falam mal, que falam que a gente é fascista, né, sem mesmo estudar qualquer livro conservador, ou ver realmente os principais escritores do que o conservadorismo é, né, você não sabe quem é Roger Scruton, não sabem quem é Winston Churchill, não sabem realmente quem é o Hayek, entre outros milhares, né, de escritores importantes do pensamento conservador. Eu vou explicar para vocês por que os militares estão contra o Bolsonaro, tá? Não todos, mas parte dos militares estão contra. Os militares, eles têm uma cultura positivista desde a época do Império, do golpe que eles fizeram contra a monarquia para assumir o poder. O golpe que foi feito contra a monarquia em 1889, né? Que falaram que saiu da monarquia para a democracia. Não, saiu da monarquia para a ditadura e deu essa cagada que é o Brasil de hoje. Para quem não sabe, o positivismo ele é uma tese, né? É uma ideia defendida pelo Auguste Comte, onde ele acredita que o governo ele não pode ser mandado pela política, e sim por técnicos e cientistas. Eita, palavra difícil. Por tecnocratas. Essa é a palavra, tecnocratas. O positivismo acredita que os tecnocratas que vão fazer com que a população ela seja uma população feliz, com que alcance a paz mundial. Vou dar um exemplo de uma política positivista. Existem muitos tecnocratas atuais que acreditam que as máquinas e as empresas mais antigas têm que ser eliminadas por empresas novas e máquinas novas em todas as suas vertentes, para que realmente possa gerar produtividade. Se você vai ver esse exemplo dado no livro do Ludwig von Mises, né, que é o Livre Mercado e seus inimigos. Eles acreditam que as máquinas antigas não valem de nada, só as novas que valem. Mas eles não param para pensar no valor custo de produção e localidade também, né? Que para eles as empresas tinham que ser construídas nos melhores locais e com as melhores máquinas. Mas nem todos os empresários
têm capacidade para usar melhores máquinas e para se locomoverem nos locais desejados por esses tecnocratas, né? Se você parar para pensar, uma máquina não é o único fator para gerar produtividade dentro de uma empresa. Dentro de uma empresa, você tem vários fatores que fazem gerar produtividade. A divisão do trabalho, a mesma que o Karl Marx era totalmente contra. Karl Marx, no seu livro O Manifesto Comunista, lutava contra a divisão do trabalho, falava que isso era um pensamento burguês contra o proletariado. Outro fator importante também para que ocorra a produtividade é o trabalho em equipe, a capacidade técnica dos profissionais, é o poder de liderança do gerente, o poder de liderança do administrador da empresa, dono da empresa, é saber como administrar as finanças da empresa, é como fazer o marketing da empresa, como fazer uma boa cadeia de distribuição do setor logístico da empresa, como distribuir o material sem que falte peças da maneira correta para o seu consumidor, como desenvolver uma boa política de recursos humanos dentro da empresa, como você saber lidar com seus fornecedores, com seus clientes externos e internos, como entender o importante do macroambiente, ou seja, do ambiente externo, do ambiente político que afeta realmente o seu negócio, entre várias outras variantes, né, que fazem gerar produtividade. Então, não existe nenhuma comprovação de que as máquinas novas e a localização vai gerar produtividade. Você vê que são um número imenso de variantes que vão determinar a produtividade de uma empresa. O que vai determinar? Como eu disse, o bom comportamento de um funcionário, o quanto ele é produtivo, a sua pontualidade, como que o gerente lidera a sua equipe, como que a empresa investe nos seus recursos financeiros, como a empresa se prepara mediante as oportunidades e ameaças no mercado de trabalho, como ela faz a sua matriz SWOT, sua análise SWOT, como que ela vai fazer o cálculo correto do payback, do seu VPL, para saber se o seu investimento terá retorno e em quanto tempo ele terá retorno, qual vai ser a taxa mínima de atratividade que ele vai poder utilizar. Isso são alguns exemplos para que uma empresa tenha produtividade. Então não existe garantia alguma de que somente umas máquinas evoluídas gerem produtividade. Porque muitas das vezes a máquina antiga pode ser produtiva e a máquina nova não pode ser produtiva. Porque a máquina, não adianta só a máquina ser nova. De que adianta você ter uma máquina nova dentro da sua empresa se o seu funcionário não tem capacidade técnica para poder utilizar a máquina? Se ele não sabe como usar a máquina, se ele não tem estudo sobre a máquina, se ele não é um operador dessa máquina, dessa tecnologia. Você tem que recrutar pessoas que têm capacidade técnica, entendeu? Produtiva, que saibam trabalhar em equipe, para que possam gerar produtividade e para que possam realmente manusear essa máquina. Então aí já cai o pensamento tecnocrata, né? E os militares têm esse pensamento tecnocrata desde a época do Império. Por isso que eles foram responsáveis por derrubar toda a liderança conservadora durante o período do regime militar. Para quem não sabe, o período do regime militar, ele começou em 1964 com a derrubada de João Goulart, não pelos militares, mas pelo Congresso. E um dos grandes influenciadores para a derrubada foi o conservador Carlos Lacerda, que se uniu com o primeiro presidente do regime militar, Costa e Silva, e que conseguiu influenciar o Senado e a Câmara dos Deputados a poder realmente impeachmentar o João Goulart, que abandonou o país. Ele abandonou o país e o seu vice assumiu na época. Então, após eles fortalecerem forças, o João Goulart e o Costa e Silva, o que se esperava era que os militares ficassem pelo poder por 4 anos e depois tivesse eleições diretas novamente. Só que tinha uma ala mais radical dos militares, que era a ala do Médici,
a ala dos outros generais. O primeiro que veio foi o Médici, que derrubaram Costa e Silva e implementaram, aí sim, uma ditadura onde o povo militar, onde os presidentes militares governaram por decreto e fez com que o Congresso só vivesse carimbando, como diz o professor Olavo, só de carimbo. Porque os militares governaram somente pela tecnocracia, pela industrialização, pela evolução econômica e carimbaram todas as medidas provisionadas do Congresso. Com isso, eles acabaram com todos os conservadores, políticos conservadores da época de 60 e 70. Eles calaram a voz do Carlos Lacerda, que era a grande liderança popular e conservadora da época. Eles falaram, não, esses reacionários não vão assumir o Brasil. Por isso que os militares são contra os conservadores. Há anos, com seu positivismo é contra. E no governo Bolsonaro, como disse mesmo, o Olavo de Carvalho respondeu bem ao Bial, não foi diferente. Você vê o general Mourão falando que é a favor da legalização do aborto. Mas durante a campanha disse que era contra. Por que você muda de posicionamento, general Mourão? Foi justamente o que o Olavo falou. A eleição você tinha um posicionamento e depois da eleição você tem outro posicionamento. Apoiando o Jean Willis, que era um deputado que realmente é a favor da ideologia de gênero. General Mourão falando sobre tudo que o Bolsonaro defende, ele é contra. Porque ele tem essa mentalidade positivista, né? É um positivista nato, Mourão. O mesmo Mourão que foi elogiado pela esquerda da Raquel Sherazade. Se a esquerda elogia o Mourão é porque boa coisa ele não é. E aí o Olavo de Carvalho mostrou para o Bial, não. O Mourão é contra o Bolsonaro porque tudo que ele defende é contra a agenda que elegeu o próprio presidente. Então, você já vê, né, realmente a incoerência, né, do argumento do Bial contra o professor Olavo de Carvalho. Teve outros momentos interessantes também, quando ele disse que o Olavo de Carvalho falou que o Bolsonaro foi o primeiro presidente do Brasil que conseguiu fortalecer seus laços com os Estados Unidos de maneira realmente brilhante. Aí foi quando o Bial questionou, mas o Lula também conseguiu, porque o Obama disse que ele era o cara. Você viu o Obama investir alguma coisa de infraestrutura para o Brasil durante o governo Lula? Eu não vi. Agora, eu vi o Donald Trump falando que vai dar para o Brasil 300 bilhões para investir em infraestrutura. Isso eu vi. Olha a diferença de qual impacto foi melhor. Eu vi o Donald Trump querendo renegociar produtos com a gente, querendo investir em multinacionais americanas aqui no Brasil para poder gerar emprego, né, para esse povo tão sofrido. Eu vi o Donald Trump oferecendo ajuda militar para o Brasil. Vi o Donald Trump melhorando a nossa base militar, né, de Alcântara, que estava lá inoperante, que ele estava lá só com um custo. Então você vê como o professor Olavo já consegue argumentar contra o Bial falando, não, o que não vale é o elogio. Quando o professor Olavo falou, o que vale não é o elogio que um presidente recebe de outro presidente. O que vale realmente são as medidas, as ações concretas que poderão gerar benefícios tanto para os Estados Unidos, tanto para o Brasil. Foi fantástico essa análise do professor Olavo de Carvalho. Muito bom. Gostei muito dessa parte da entrevista. Gostei da entrevista toda, né? Teve uma outra parte também da entrevista, a outra que eu achei interessante, foi quando o Pedro Bial falou, mas os filhos do Bolsonaro, eles exalam um discurso de ódio. O Carlos Bolsonaro, então, o que mais exala discurso de ódio? Aí o professor Olavo de Carvalho brilhantemente falou assim, o ódio está com eles. Foi os comunistas que mataram 100 milhões de pessoas inocentes. Você falar que o comunista é assassino, que o comunista é um matador, não é ódio, você só está constatando a verdade. Que discurso de ódio o Carlos Bolsonaro tem? Foi isso que o professor Olavo disse muito bem, aí calou a boca dele. Porque ele falou de forma firme. Que ódio? Não, o ódio está com vocês. É isso que o professor Olavo sempre fala, né? Que
muitos conservadores e muitas pessoas da direita acham que a gente tem que dialogar com o comunista. Quando o comunista, tipo assim, lhe acusa de maneira ferrenha, você tem que falar, não é bem assim que acontece. Você não entendeu o que eu quis dizer. Não. Quando você age de maneira cordial, aí mesmo que o comunista vai pisar em cima de você. Tem até um vídeo no YouTube dele que ele fala, o professor Olavo de Carvalho fala, aprenda a calar a boca do seu professor de história comunista. Que ele fala, se você demorar pro seu professor de história, aí mesmo que ele vai pisar em cima de você, que vai te fazer de gato sapato, você tem que entrar com os dois pés no peito dele. É isso que ele tem que falar. E quando eu falo dois pés no peito, não, isso aí é uma hipérbole, tá? O esquerdista, hipérbole, figura de linguagem, um exagero coloquial, hipérbole, não é para dar chute no teu peito, comunista, não. Chute no peito é o quê? É para chegar acabando com vocês, agredindo vocês sim, verbalmente sim, mostrando realmente o quão errados vocês estão. É chegar para falar a verdade pro povo e chegar de forma assim, se você vai me xingar, você vai ter uma volta. É isso, não é chegar com um pé no seu peito não, literalmente, eu tô falando uma hipérbole. Porque hoje em dia no Brasil o problema de sintaxe, o problema de interpretação do texto que vem do analfabetismo funcional é o pior problema desse Brasil. As pessoas não conseguem entender nem uma hipérbole, figura de linguagem que você aprende na 6ª série do ensino fundamental. Ou a pessoa entende a hipérbole e se faz de desentendido. O que é pior ainda, quando a pessoa entende o que o outro quer falar e se faz desentendido para poder distorcer a verdade, fazer meias verdades, né, e velhas mentiras, como diz o livro também, né, o livro conservador, para poder enganar as outras pessoas ao redor que vem a discussão. Então, era isso que eu tinha que falar da entrevista, achei muito bom, muito interessante, a gente vê o professor Olavo de Carvalho falando com o Bial, muito interessante a forma, independente dos argumentos que o Bial usou, progressistas ou não, a forma como ele se expressou, achei muito legal, achei assim, muito interessante ele ter a coragem de chegar e falar, eu quero entrevistar o Olavo de Carvalho, quero ir na casa dele para ver quem é essa pessoa que estava escondida, né, e hoje tem grande impacto no Brasil. Não vou desrespeitá-lo, vou só falar o que eu penso. Eu acredito até que quando ele falou dessa situação que o Carlos Bolsonaro emana o discurso de ódio, ele falou realmente o que ele acredita. Ele não foi falar ali para querer assim denegrir a imagem de ninguém. Ele falou o que ele acredita. E então, mas da mesma forma ele falou e manteve a calma, ele manteve a tranquilidade para falar as coisas. E assim tem que ser as entrevistas, entendeu? Se os conservadores tivessem mais espaço na televisão, como o Olavo teve agora na Globo, com certeza nós poderíamos mudar esse Brasil. Poderíamos sim criar um Brasil melhor. Ou um Brasil aceitável, né? É o que todos os brasileiros procuram. Então, estou muito feliz com essa entrevista e muito feliz realmente de poder estar relatando isso aqui para vocês, galera. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, gente!